Finalmente veio o nosso resumo. Nesta situação aqui, eu tentei colocar a junção de tudo que nós vimos. Isso também vocês possuem na página 43 do livro de vocês, lá do livro didático de vocês. Tem um quadro parecido com esse. Então, vamos retomar um pouquinho todas as posições relativas entre circunferências. Para circunferências elas serem externas, quando que elas são externas mesmo? Quando elas não se encontram. A distância do centro precisa ser maior do que a soma dos raios. Quando que elas são tangentes externas? Tangentes, elas se encontram em um pontinho só. Então, para elas serem tangentes externas, elas se encontram em um pontinho e pelo lado de fora. A distância precisa ser igual à soma dos seus raios. Quando que elas são tangentes internamente, ou seja, elas se encontram em um pontinho, só que dentro, uma dentro da outra, se encontrando em um pontinho só. Quando a distância for igual à subtração dos seus raios. E aqui eu estou colocando R maior menos R menor em todas elas, que é para simbolizar aí o R da circunferência, o raio da circunferência maior menos o R da menor. Então, aqui o R maiúsculo está simbolizando o raio maior e o R minúsculo o raio menor, tá bom? Secantes. Se você esqueceu o que acontece quando elas são secantes, são quando duas circunferências se encontram em dois pontos, ou seja, elas estão entrelaçadas, elas se encontram em dois pontinhos. E quando que elas são secantes? Quando você subtrai os seus raios e a subtração desse raio fica menor do que a distância, só que essa distância aqui fica maior do que a soma dos raios, ou seja, a distância ela é menor do que a subtração, só que ela é maior do que a soma dos raios. Quando isso acontece, elas são secantes. Agora nós vamos para as internas, a concêntrica, é aquela mais fácil, né? Quando a distância é igual a zero, ou simplesmente quando o centro das circunferências forem iguais. Então elas já são concêntricas. Internas e não concêntricas, quando a distância ela for menor do que a soma do que a subtração dos seus raios. Essa foi a que nós vimos por último, então eu acho que talvez esteja mais fácil aí de vocês relembrarem. Caso vocês tenham esquecido alguma posição relativa, voltem lá nas aulas, porque nós temos o desenho de cada uma destas aqui. Bom, qual que vai ser o nosso objetivo agora? O nosso objetivo será analisarmos quando as circunferências se encontram, aonde elas estão se encontrando, em que coordenada que elas estão se encontrando. E para nós descobrirmos isso, nós vamos fazer algo parecido com o que nós fizemos com retas e circunferência. Lembra quando nós estávamos estudando retas e circunferência ainda na escola, na sala de aula? Que para nós identificarmos aonde elas estavam se encontrando, eu pegava uma equação da reta e colocava dentro da equação da circunferência. E aí nós descobríamos aonde que elas estavam se encontrando. A mesma coisa nós vamos fazer aqui. Vamos lá? Então, eu tenho essa circunferência e essa. São duas circunferências diferentes. Eu vou isolar uma variável de qualquer uma das duas circunferências. Eu acho que aqui está mais fácil isolar dessa. Você pode escolher se você vai isolar o x ou o y. Eu vou isolar o y aqui, tá bom? Então, y ao quadrado vai ficar igual a 1 menos x ao quadrado. Porque se nós isolamos o y, esse x que estava positivo, a operação inversa veio negativa. Tudo bem até aí? Na nossa outra equação, nós ficamos com x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Olha só o que nós vamos fazer. Aqui nós falamos que o y ao quadrado é igual a isso aqui. Agora, aonde nós tivermos y ao quadrado aqui, nós vamos substituir por tudo isso. Ou seja, aqui eu tenho um y ao quadrado. Aonde eu tiver y ao quadrado, eu vou substituir por tudo isso. Por quê? Porque aqui, quando nós isolamos, nós dissemos que o y ao quadrado é isso. Então, vamos lá para ela aqui.
x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado. Quem que é y ao quadrado? 1 menos x ao quadrado, igual a 4. Pronto. Quando nós fizemos isso, o que nós tivemos de benefício? Nós ficamos com uma equação com uma variável só. Nós só temos agora x aqui. Só que antes nós temos que resolver a potência primeiro, né? E eu vou fazer aqui do ladinho para que vocês não caiam naquele erro de achar que é x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Pelo amor de Deus, viu, Fran? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos ter que fazer x menos 1 multiplicado por x menos 1. Então, x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 1, menos x. Menos 1 vezes x, menos x. E menos 1 vezes menos 1, mais 1. Então, o que vai ficar lá? X ao quadrado menos 2x mais 1. Se você lembrar a regrinha do quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, pode utilizar também, tá bom? Eu só quis fazer aqui o passo a passo. Ótimo. Agora, aqui no lugar de x menos 1 ao quadrado, nós vamos substituir por tudo isso que nós desenvolvemos aqui desse ladinho. Então, vamos lá. X ao quadrado menos 2x mais 1. E aqui nós tínhamos o mais 1 menos x ao quadrado igual a 4. Bom, eu tenho um x ao quadrado aqui, mas eu devo um x ao quadrado aqui. Então, nós já podemos eliminar isso daqui porque vai dar zero. E agora, nós vamos juntar o que pode ser juntado aí. Eu devo 2x e não tenho mais nada de x, então vai ficar menos 2x. 1 mais 1, então nós vamos ter aqui mais 2 igual a 4. Então, menos 2x vai ser igual a 4 menos 2. Já passei o 2 para o outro lado com operação inversa. Está somando, vai subtraindo. Então, agora nós vamos ter que menos 2x é igual a 2. E x vai ser igual a 2 dividido por menos 2. Qual que é o valor de x, então? Menos 1. Pronto. Aqui nós já descobrimos que essas duas circunferências, elas vão se encontrar lá no x igual a menos 1. E como que eu descubro aonde elas vão se encontrar no y? Muito fácil. Nós não falamos aqui em cima que o y ao quadrado é igual a 1 menos x ao quadrado? Então, agora eu vou usar essa equação. Y ao quadrado é igual a 1 menos x ao quadrado. Então, y ao quadrado vai ser igual a 1 menos... Aonde que ela vai passar no x? No menos 1. Então, o y ao quadrado vai ser igual a 1 menos 1 ao quadrado vai ser 1 e 1 menos 1, 0. E a raiz quadrada de 0 é quanto? 0. Então, nós sabemos o seguinte, essas duas equações, elas vão se encontrar em que pontinho? No x igual a menos 1 e no y igual a 0. Essa é a coordenada onde essas duas equações vão se encontrar. Se vocês quiserem desenhar essas duas equações lá no Implot ou no Desmos, para quem está fazendo já os seus desenhos, se vocês digitarem essas duas equações lá no programa, vocês vão ver, vão conseguir visualizar que elas vão se encontrar nessa coordenada aqui, ó, no menos 1 e no 0. Elas se encontram e exatamente nessa coordenada. Mate sua curiosidade, vai lá no programinha, vocês já sabem digitar, pratiquem já as equações da circunferência e veja que ela se encontra nesse pontinho. Essa regrinha vocês vão usar para todas as equações de circunferências quando eles perguntam aonde elas estão se encontrando. Vocês vão isolar qualquer uma variável e inserir uma equação dentro da outra, ficando com uma variável só. Resolva a equação, descobriu o valor do x, pega o valor do x, substitui na equação que você isolou e descubra o valor do y. Esse é o resumo para nós encontrarmos as coordenadas de aonde essas equações vão se encontrar. Vou fazer um pedido para vocês. O nosso conteúdo encerrou aqui. Porém, você pode ter ficado com alguma dúvida de alguma das coisas que nós estudamos. Eu fiz uma listinha aqui de todas as habilidades que vocês já precisam ter a essa altura do campeonato, que são as seguintes. Nós vimos equação da circunferência em sala de aula,
tanto a geral quanto a reduzida. Nós aprendemos